Olá pessoal, antes de começarmos aqui com o episódio propriamente dito, queria só fazer aqui uma errata e que só demonstra o quão eu e o Vítor estamos realmente a precisar de férias. Basicamente, ao longo do episódio vão ouvir-nos referir, e até mesmo já no início vão ouvir-nos referir que este é o episódio 50, um marco por si importante, e que até iremos fazer posteriormente um episódio 51 de celebração, vá um episódio um pouco diferente. O que é que acontece? O episódio efetivamente é o episódio 49 e não 50. E aqui o motivo desta confusão deve-se ao facto de, e como nós também referimos no episódio mais à frente, já temos aqui um outro episódio gravado, desta vez com um convidado, e achámos por bem, devido a esta ser uma silly season onde não se ouve tanto podcasts, achámos por bem guardar esse episódio para fazer jus ao convidado que tivemos, guardar para uma altura mais tarde, quiçá ali para meados de setembro. Daí aqui esta confusão com os números. Conforme referi, o episódio de hoje é efetivamente o episódio 49. Também isto vem por bem, porque assim faremos um episódio 50 daqui a 2 semanas, onde aí poderemos fazer realmente uma coisa um bocadinho diferente e poder celebrar minimamente este número redondo. Por isso, fica aqui o nosso meia-culpa, pedimos desculpa pela confusão e esperemos que gostem aqui do episódio. Um abraço a todos, até já. Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio de Pacesetters. Continuamos aqui na senda das perguntas de Q&A que nos fizeram, mas antes de passarmos a isso, fazer temos aqui um importante landmark, que este será o episódio 50. Não é, Vítor? Por isso, 50 episódios, ou seja, 100 semanas, porque à partida conseguimos sempre estar aqui certinhos. E pronto, acaba por ser, apesar de não ser um número tão redondo como o episódio 100, acaba já por ter aqui, acho eu, alguma importância para nós. Tem mesmo, e estamos-nos aqui a preparar. Eu honestamente pensei que quando começaste a falar, pensava que me ias-me perguntar como é que tinham sido as últimas 2 semanas. Estranho, tendo em conta que passaram 3 minutos desde que gravámos o último episódio. Mas pronto, teria tido a sua piada. Achei por bem não perguntar isso, para não repetirmos a mesma resposta. Exatamente. Mas sim, malta. 50 episódios, já lá vamos quase em 2 anos do podcast. No próximo episódio tencionamos fazer algo que ainda não planeámos, mas estamos a pensar em encher ali o Mel Arena com um episódio em direto. Não, estou a brincar. Tanto que o Mel Arena já não existe, né? O Altice Arena, mas pronto. Mas pronto, estamos aqui a pensar fazer alguma coisa engraçada e diferente. Não para o episódio 50, neste caso. Também para evitar aqui um bocadinho, novamente, o que falei no último episódio, a Silly Season. Para evitar isso e para ter aqui um bocadinho mais participação vossa. Portanto, para o episódio 51, esperem algo interessante e esperemos que também tenha a vossa participação. Portanto, mas depois nós damos mais novidades pelos Instagrams desta vida sobre o que é que vamos planear ainda. Portanto, só aqui o mais chega. O Mel Arena já se chama Mel Arena outra vez, porque foi Altice e dá uns meses para cá voltou a chamar-se Mel Arena, só ficas a saber. E eu fui só aqui confirmar, porque tinha ideia disso, e sim, oficialmente agora chama-se Mel Arena outra vez. Pronto, é isso. Estamos às perguntas novamente, não é? Começas tu aí com... Bora lá, vamos a isso. Uma pergunta... Esta pergunta está muito boa porque fez-me aqui rever um bocadinho em perspectiva e fazendo já a pergunta não, a sugestão do nosso utilizador foi melhores e piores treinos que já fizemos. E a verdade é que eu e o Luís já tínhamos discutido isto aqui e eu disse, eu não faço ideia o que é que vou responder a isto. Curiosamente, é assim, de pior treino ainda não tenho assim uma resposta, se calhar nem vou ter. Maus treinos todos tivemos, mas melhor treino posso dizer que foi algo que me veio à cabeça no outro dia, mas nem foi a pensar em melhores treinos, foi simplesmente uma memória que tive. E foi um treino que eu estava a treinar para
o famoso multisport de Coimbra, em que eu ia fazer um triatlo longo por estafetas, e eu fiz a parte da maratona, e que na altura tive um pequeno toque no gêmeo e acabei por não conseguir cumprir ali a parte dos treinos mais, ali 2 semanas, pronto, tive que andar ao relantim e não consegui cumprir uma parte do treino essencial, que é a parte em que nós esticamos mais a nível de quilometragem. E acabei por fazer um treino de 30 km na zona de Porto, não é Porto Salvo? Sim, Porto Salvo, mas do outro lado da ponte. A seguir a Vila Franca de Xira, penso eu. Na zona das Lesírias, passando a ponte, aquela nacional toda. Okay. E fui treinar com os meus amigos Rui Martins e com o Paulo Monteiro, em que eles, até hoje, é daquelas coisas que fazem por uma pessoa e que nem acreditas que tiveste amigos que fizeram isso por ti. Eles agarraram nas 2 bicicletas, puseram-se a andar, sei lá, agora não sei assim de cabeça quanto é que é, tipo 3,50 ou 3,40 minutos por quilómetro em quilómetros por hora, mas já que é 16, 17 quilómetros por hora, andarem de bicicleta durante 30 quilómetros, acho que foi um treino de 30 ou 32 quilómetros, a 17 ou 18 quilómetros por hora, a apanhar uma seca brutal ali durante 2 horas ou qualquer coisa assim. E acompanharam-me nesse treino, nessa nacional, e dando-me água, dando-me gel, filmando-me mil e uma vezes. Aliás, existe um vídeo no meu YouTube com esse treino, com as melhores partes. É daqueles treinos que uma pessoa invariavelmente vai guardar na memória. Claro que depois há aqueles treinos que eu sempre adorei fazer também, que aí vamos lhe chamar treinos entre aspas, que é um treino, por exemplo, que eu fiz contigo, Luís, foi a puxar-te para fazeres uns 10 km. Eu ia referir isso também. Ali sempre no aço. E já o fiz com outras pessoas também. Fiz com a minha amiga Maria, fiz com o Rui Martins também. E fiz em provas até com outras pessoas, mas em prova, pronto, nem dou assim tanto valor. É mesmo uma coisa que me pedirem fazer. São treinos que uma pessoa guarda na memória. Ou seja, curiosamente, acaba por não ser tanto o treino, mas a companhia, fazendo aqui uma reflexão um bocado filosófica, não é? E nós que defendemos que treinamos a maior parte, 99% das vezes, sozinha, não é? Verdade. Mas é verdade. Eu estava aqui, enquanto estavas a falar, estava aqui também a pensar melhores e piores. Começando logo aqui por o pior, que foi um treino que no papel até correu benzinho. Mas a nível de sensações foi terrível, e foi agora até recentemente, quando estava a treinar para Boston. Para já é daqueles treinos que eu tenho muita dificuldade em fazer, são aqueles treinos em bloco, que é, por exemplo, digamos 10 km em Z3, depois há ali um intervalo, outros 10 km em Z3, depois no fim eu acho que ainda tinha retas de 400 metros para fazer. E foi daqueles treinos que começou com chuva e acabou com chuva, com vento, com frio. Eu sei que eu, quando fui fazer as retas de 400, eu já não sentia as mãos do frio. E eu depois até o feedback que dei ao David, ao nosso treinador, foi que eu acho que já sofri mais em muitas provas do que a fazer aquele treino. A verdade é que o estímulo que se procurava estava lá, mesmo que não tenha cumprido aquelas janelas de ritmo, mas a nível de sensações foi mesmo muito mal. Posto isto, eu acho que às vezes estes treinos que a nível de sensações são más, mas mesmo assim acabamos o treino, acabam por ter muito positivo, porque não só o estímulo físico, mas aquele estímulo psicológico também é muito importante. De melhores treinos, um dos primeiros que me veio logo à cabeça foi esse treino, aquilo foi no bloco para Nova Iorque, se não me engano, e que eu tinha, a ideia era fazer um treino rápido de simulação de prova de 10 km que fizemos ali em Belém, e aquilo era para ser rápido, não antevia que andasse a ritmo de prova, mas a verdade é que, se não me engano, o ritmo final foi para aí 3,33 ou 3,34. Eu acho que fiquei para aí a 10 segundos do meu recorde pessoal.
Pronto, e foste a puxar esse treino todo, foi aqui. E os outros que eu tenho assim, também de boa memória, acabam por ser treinos longos. Inclusive um também foi com companhia, foi um treino que saí com os amigos de bicicleta, eu a correr, eles de bicicleta aqui da Praia de Carcavelos até ao Parque das Nações, e depois viemos de comboio no regresso. E eu também sempre me dei muito bem. Este já foi sozinho, mas olha, inclusive eu acho que foi se calhar 1 ou 2 semanas depois deste treino de 10 km que puxaste por mim. Tive um longo de 38 km. Foi o treino mais longo que eu fiz até agora. Pá, e eu sempre me dei muito bem com aqueles treinos progressivos, não estruturados. Não é ter ali, ok, fazes 10 km a este ritmo, depois 10 a este. Não, vai sendo uma progressão muito natural. Eu sei que sendo um treino de 38 km, se calhar comecei para ir a 5 ou 4 muito altos, foi sempre descer. Eu fiz os últimos quilómetros para ir a 3,50, a sentir muito bem. E acabar um treino de 38 km, ou seja, no papel já só te faltam 4 km ou 15 minutos, pouco mais, para fazer a maratona. E acabar com boas sensações também são treinos que acabam por marcar. Por isso, mas pronto, acho que aqui a reflexão, e foi isto que me surgiu agora, quando estavas a falar, às vezes os É treinos nem é verdade. tanto o tipo de treino, ou se aquilo corre melhor ou pior, é a companhia que se acaba por ter, por isso. Acho que fica aqui uma resposta um bocado filosófica, mas é o que é o que temos. Agora, aqui a pergunta a seguir, Vamos lá também um nisso. bocadinho filosófica, mas até estou curioso para ver o que é que vais dizer. Se há algum ritual antes da prova, alguma coisa que tenhas. Fazer o aquecimento. Era isso que eu ia dizer, sem ser isso. Sem ser isso. Opa, eu tenho uma mania. Sendo completamente honesto, tenho uma mania completamente idiota. Eu não sou religioso. Aliás, tornei-me completamente agnóstico ao longo dos anos. Agnóstico, ateu, o que quiserem chamar. Até às vezes até um bocadinho contra a igreja, mas não vamos por aí. Mas tenho a mania de me benzer antes das provas. Na partida. Eu acho que mais numa de tipo, pá, vamos lá, isso corra tudo bem. Mais Uma numa coisa disso, né? Do de foco, tipo, não é? é isso, é tipo, pá, não. Tenho a mania também de fazer isso, bater nas pernas, tipo, como se isso fosse ativar alguma Uhum. coisa, não faço ideia. Tenho a mania de fazer isso também. Isto estou a falar sobre a linha de partida, ok? Uhum. Bater nos quadríceps e tal. Pronto, cada maluco com a sua pancada. Mas, mas é isso, é. O meu ritual mais idiota é esse. É esse. Mas é mesmo o que eu te digo. Não é nada de religioso, não estou a pedir Uhum. a ninguém que me dê uma ajuda divina para me dar uma boa performance na prova, é mais pá, foco e corra tudo bem e quero chegar ao final bem e é o que interessa. Olha, eu estava aqui a pensar uma das coisas, mas eu diria que até é mais em provas mais longas. Ali, às vezes estamos ali o quê? 5, 10 minutos dentro da caixa de partida. Idealmente menos, mas às vezes é o que é. Eu gosto, mas é mais numa de concentração, tentar visualizar o percurso. E novamente, em provas longas, isso ajuda muito, não só antes da prova, mas durante a prova, tentar visualizar ali o que é que vem a seguir, porque acho que me ajuda muito depois até a gerir ritmos e afins. Outra que também é um bocado parva, mas eu e já é há muito tempo, desde que eu corri a Maratona de Sevilha, que foi em 2018, na altura lá aquelas pulseiras de plástico completamente banais, de patrocínio à prova, eu usei-a durante a prova, já não sei porquê, e a verdade é que eu até hoje em dia, todas as provas que fiz, utilizo sempre essa pulseira.
E Sério? não há razão específica, porque eu já tive provas que correram bem, outras que não correram uma miséria. Mas toda a competição que eu fiz até agora, utilizo sempre. Pronto, tenho o relógio de um lado e essa pulseira do Por acaso outro. acho que nunca reparei nas fotografias. E sim, se fores Eu vou ver ver. qualquer fotografia de prova, a não ser que alguma vez me tenha esquecido, aliás, eu acho que até utilizo do lado da pulseira do relógio para não ter aqui nada a abanar do outro lado. Pronto, não é bem um ritual, é mais uma prática, não é? Mas pronto, é isso. E novamente, não há grande razão específica. Por um lado, porque é que eu utilizei pela primeira vez lá em Sevilha, e por outro lado, pronto, como digo, já fiz provas que me correram bem e outras que não correram nada de jeito. Por isso, novamente, é como o teu caso, não há aqui nenhuma razão palpável que explique isto, não é? Mas pronto, é o que é. Por acaso, olha, até se calhar podemos deixar aqui e utilizando outra expressão em português, em inglês, um call to action. O pessoal que comente também se tem alguns rituais, porque Boa. estou curioso em perceber Sim, o que é que o por pessoal faz. favor. Por E isso, vou tentar quem não me chegou até esquecer no aqui, final do episódio de fazer o lembrete para novamente. dizerem isso. Pronto, e se calhar podemos passar aqui à próxima pergunta que queres ler. Não, neste momento estou no Instagram a tentar ver a tua pulseira. Ok, então deixa que eu leio, depois tu lês as outras. Estou a brincar contigo. Não, podia estar. Está ali a pulseira, está. Tá. Mas é da Sevilha Marathon, não é? É azul. Eu Exatamente. tenho, sabes, Tens uma uma coisa, igual. eu tenho uma igual, lá está, também foi a única maratona a sério que eu fiz. E sabes o que é que eu até tenho nela? Lembras-te daquelas tags de informação pessoal com os teus dados e Sei. assim em caso de Sim, emergência? sim. Pronto. Aquilo acho que foi uma empresa que entretanto acho que faliu, que aquilo era ID, vou dizer ID, acho que era idee.pt, acho que era isso. E aquilo, pronto, numa placazinha de metal metia os teus dados e aquilo tinha uma banda de silicone que vinha com isso. Pronto. Entretanto, essa banda de silicone acho que se partiu-se. E então onde é que eu metia a placazinha de metal? Nessa banda azul de Sevilha. E Pois é, pronto, mas e é nos preciso meus mesmo. treinos mais longos, eu volta e meia usava essa pulseira azul Uhum. da Maratona de Sevilha, Eu, mas por causa da questão da identificação. eu em tudo o que seja fotos de competição, à partida, há de lá aparecer. Mas malta, Um, nós queremos saber o que é que yeah, vocês utilizam e digam, sejam sinceros. yeah. Podemos fazer até um mini episódio ou um reel Só só a falar comentar. isto, sem nomes, Sim. só dizer as coisas malucas que vocês vão dizer. Sim, nós prometemos ser anónimo. Pronto, queres ler então aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. a seguinte? Esta é mais uma filosófica. Sim. Faríamos algo diferente se tivéssemos começado a correr hoje? Sim. Ah, não, que ideia. É assim, eu na minha vida tenho dois momentos. Um que comecei a correr porque queria emagrecer e não gostava de correr e corria só porque sim. E outra fase em que eu comecei realmente a gostar de correr. Pronto, isto tudo foi seguido, ok? Mas realmente eu comecei a gostar de correr. Ahm, mas, é assim, invariavelmente, aqui a minha questão é ter. É as lesões, é óbvio. É óbvio. Aqui o ponto assente que uma pessoa tem que ter juízo e que se calhar tive pai também que montes de meses sem correr à conta disso foi por faltas de juízo. E isto numa primeira fase, mas depois houve outras fases em que realmente levei o corpo ao limite com dores, com isto, e que me fez parar novamente durante meses. E outra vez. Ou seja, eu já estou a falar, não é o começar a correr, é os primeiros anos de corrida, ter a mentalidade que tenho agora. Nem, com performances muito inferiores, obviamente, mas ter a mentalidade que tenho agora. Vamos prolongar ao máximo o tempo que nós realmente praticamos este desporto e não tentar levar o corpo ao limite e ouvir o nosso corpo. Acho que é isso o ponto essencial
E acredito que seja uma das coisas que tu também farias diferente, não é, Luís? Sim, sim, exatamente. A primeira coisa que diria, e foge aqui um bocadinho à pergunta, porque a pergunta diz se tivéssemos começado a correr hoje, eu diria era tinha começado a correr mais cedo, porque comecei já aos 20 e muitos. Se Olha, começasse aí aos 10, 12, podia ser que se ainda aproveitasse aqui alguma coisa. Ah, exatamente, seria é isso. verdade. E depois são aqui duas questões. A primeira, que vai perfeitamente de encontro ao que estavas a dizer, essencialmente é saber ouvir o corpo, não é? E eu, por exemplo, agora nesta preparação para Boston, fora ali a véspera de prova, a preparação em si correu quase na perfeição. Houve ali um dia que eu treinei numa sexta-feira, senti um desconforto num gêmeo e eu optei, mandei mensagem ao treinador a dizer: olha, amanhã não vou treinar porque pá, não senti isto a 100%, amanhã não vou treinar, domingo vou aquecer e logo se vê como é que isto está. Se fosse há uns anos atrás, e pronto, e estava bem, e o treino continuou sem problemas. Se fosse há uns anos atrás, eu provavelmente ia treinar no dia a seguir, e aquilo podia muito bem dar Como raia e não? arranjar Como ali. Como não? não? Sim, sim. Mas Já lá está, isto já é me tudo. aconteceu estar com uma dor muito esquisita, acabar um treino de séries, tipo, que eu estava a fazer a medo, e a seguir ao treino de séries nunca mais me lembrei daquela Impecável. dor. Pá, pronto, E, verdade. e pronto, mas eu mesmo durante esse dia a seguir ao treino senti ali algum desconforto, por isso não decidi logo muito rapidamente no dia a seguir não ia treinar. Sim, eu Ahm, dei-te um exemplo exatamente sim, sim. igual. Foi na última vez que estivemos juntos, acho eu, estávamos a falar sobre isso. Tu estavas-me a falar sobre aqueles treinos. Ah, não, estávamos a falar sobre aqueles treinos dos 3 vezes 2000. Certo. Lembras-te? Sim, sim, sim. E eu Que não estava-te a fizeste o contar último, que, não foi? exatamente, que o ano passado, acho que foi um bloco antes da corrida do Tejo, que eu tive três fins de semana seguidos a fazer 3 vezes 2000. Um, Em ao terceiro fim zona de 5. semana, em zona 5 exatamente. Pois. Queres dar os pormenores todos, né? Sim. Malta, para terem noção, acho que o bloco era tipo, sei lá, entre 3,02 e 3,9, qualquer coisa assim. Era suposto fazer os 3 vezes 2000 nisso com 3 minutos de intervalo, 4 minutos, não me lembro. Pronto, não interessa. Mas lembro-me perfeitamente, ao terceiro fim de semana, que foi no dia antes, começou-me a dar um aperto no gêmeo, 1 ou 2 dias antes. E eu estava naquela, eu vou falhar este treino e assim, vou fazer o treino. Mas depois pensei, não vou fazer o treino. Domingo tenho dia de descanso, sábado era este treino. Pensei, não, até vou fazer a bicicleta. No domingo vou fazer a bicicleta à mesma, coisas sem impacto, porque eu tinha a certeza o que tinha no gêmeo, tinha praticamente a certeza. Não era uma ruptura gigante, não era nada especial, era simplesmente um estiramento que, tendo juízo, e até sem qualquer fisioterapia, isto ia ao lugar. E ao lugar. E foi. E segunda-feira, aliás, eu lembro perfeitamente de estar a falar com o nosso Deus, Nosso Senhor fisioterapeuta, meu ídolo Luís, o Ernesto Ferreira, do GFT, e eu lembro-me até de estar de falar com ele ao telefone segunda-feira de manhã e disse-lhe, isto já depois de estar 2 dias parado, Ernesto, porque eu já tinha falado com ele anteriormente sobre isto, se calhar para conseguir ir à corrida do teste, que era passado uma semana ou assim, se calhar vamos ter que fazer aqui alguma sessão de fisioterapia de emergência. Eu falei uns dias antes com ele, segunda-feira ele disse-me, então, como é que tu estás? Vens hoje à clínica, não sei o quê. E eu disse-lhe, Ernesto, olha, honestamente, acho que a crise já foi, ter estado 2 dias aqui sem correr debelou a coisa, o que eu sinto é uma tensão, e ele disse-me, então se calhar precisas só ir de uma boa Uma massagem. massagem. Fiz uma boa massagem, porque lá está, o estiramento desapareceu, a inflamação foi-se embora, o que ficou foi a zona um bocadinho contraturada e resolveu. Lá está. Foi só um bocadinho de Se juízo, malta. tivesse ido Acham fazer que se eu tivesse ido fazer o treino, se calhar uma, arriscava aquilo a romper. uma micro-retura. Ponto. Sim. Pronto, exatamente. Não estou a dizer Exatamente. romper ruptura gigante, mas micro-ruptura tinha feito, certeza. Portanto, malta, não perdi performance nenhuma. Sim, não fiz um treino espetacular, whatever, paciência. Mas consegui ir à prova. Por acaso a prova correu muito mal, mas foi porque eu fiz com febre. Fiz com febre e não fazia ideia, mas pronto, isso, lá está. O meu miúdo tinha acabado de entrar na creche e pronto, lá está. Bastou umas semanas para me passar uma gripalhada em cima e eu fui fazer a prova com gripe e nem sabia porque estava a chocá-las, digamos assim. Mas pronto,
lá está, um bocadinho de juízo e a coisa foi ao sítio. E é isto que nós devemos, para quem está a começar a correr agora, pá, encaixar já isto desde Sim, risco, que exatamente. é algo que eu e o Luís não tivemos. Eu garanto-vos, malta, eu não tive ninguém que me dissesse isto quando eu comecei a correr. Vítor tem juízo, Vítor isto, Vítor tem aquilo. Não, o que eu tive, para ser honesto, e nem acho que nem vou estar aqui a referir nomes, mas para ser honesto, o que eu tive foi o contrário. Toma lá um tratamento. Eu na altura nem sabia o que era tratamento de fisioterapia. Fizeram-me ali umas porcarias com agulhas e não sei o quê. Amanhã vai correr. Pá, e era Sim. sempre assim, tipo, e lá está, sempre muito mal aconselhado, rodeado se calhar de pessoas, pronto, que levavam a vida assim e que já corriam há muitos anos. Mas pronto, se calhar hoje em dia até podia ser melhor do que sou agora se não tivesse Uhum. estado montes de vezes, meses parado, porque lá Sim, está, porque não tive estes aconselhamentos ao início. mas infelizmente, e só para terminar aqui o tópico, apesar de hoje haver mais informação, eu acho que também há mais contra-informação. E hoje eu ia dizer aqui a última coisa que eu faria diferente é a primeira maratona que eu fiz, não a tinha feito naquela altura. E eu, apesar de já ter se calhar 1 ano e meio de treino, uh, ficou claramente provado que ainda não tinha arcabouço para aquilo. E hoje em dia, cada vez vê mais pessoal que não corre e daqui a 6 meses quer fazer uma maratona. E pior que isso, porque isso todos podemos querer, mas pior que isso, parece que hoje em dia há treinadores dispostos a promover isso ou a facilitar isso. Uh, e invariavelmente, claro que há sempre, digamos, super pessoas que parece que não se lesionam por nada, mas a maior parte dos casos vai haver ali problemas pelo meio, ou a prova em si vai ser um desastre a nível de sensações e a pessoa não quer repetir aquilo nunca mais. Por isso, aqui em jeito de resumo, acho que é preferível pecar por defeito do que por excesso, e à Verdade. partida a coisa assim vai a bom termo. Por falar aqui em bom termo, ou então não, passando aqui para o próximo tópico, lesões crónicas. Vamos lá a isso. Eu posso já começar aqui do meu lado. Eu, apesar de variedíssimas lesões que já fui tendo ao longo do tempo, eu diria que aqui o meu calcanhar daqueles, digamos assim, é particularmente os tendões daqueles e tudo aqui envolvido a nível de gêmeos e assim, seja aqui esta zona de tornozelo. Eu acho que nos últimos anos, e novamente lá está por bom acompanhamento de profissionais como o Ernesto, eu tenho conseguido começar a colmatar a coisa, porque com as lesões geralmente obviamente o primeiro passo é curar a lesão, mas o passo a seguir, que é tão ou mais importante, é perceber porque é que aquilo aconteceu, especialmente se já começa a ser crónico. Eu aqui, estas lesões que eu tive, pronto, rapidamente ao início se percebeu que havia aqui alguma pronação, isso foi corrigido, e aqui estas lesões e estas inflamações que eu também felizmente já consigo detectar muito cedo para evitar males maiores, também adivinham de alguma falta de força a nível de gêmeo ciliar, e eu tenho notado nos últimos meses tenho tentado, a nível de reforço, focar mais nessa zona, e a verdade é que eu acho que estas reincidências, apesar de volta e meia ainda surgirem, são cada vez menos frequentes. E pronto, aqui do meu lado, eu diria que é particularmente isso. Do teu lado, o que é que há alguma coisa mais ou menos crónica? Ou... Sim, não sei se sabes que eu estou lesionado para aí há meio ano, sim. Sim, isso já se pode, já conta com crónica a partir. Já. E é curioso, é curioso. Agora falando muito a sério, é curioso. Eu posso dar exemplos mais antigos que as tive, e até posso começar por aí. A minha primeira grande lesão, que nem foi lesão, não foi uma grande lesão, foi só lá está, falta de juízo. Foi uma contratura muito grave que tive no semitendinoso, que faz parte aqui do grupo dos isquiotibiais, em que chegou ao cúmulo de eu ter a zona dos isquiotibiais vermelha, tal era a inflamação que eu tinha. Felizmente nunca cheguei a rasgar nada, mas lá está, maus aconselhamentos, do tipo, eu já nem conseguia andar sem
sem cochear, porque a zona prendia-me, tal era a contratura. Mas depois de resolver a questão, e curiosamente foi assim que conheci o QFD, foi assim que eu resolvi a questão, foi o Ernesto que me salvou e que me educou nestas questões. Depois de resolver esta questão, posso-vos dizer que o semitendinoso, mesmo assim, até parar de ter alguma espécie de sensação de dor de vez em quando, não era diária nem nada disso, mas uma sensação de às vezes ficar dorido ou de sentir que parecia que não estava a 100%, foi para aí 2 anos ou 3, ok? Depois, por exemplo, quando fiz a minha primeira micro-retura, ou micro-retura, não, desculpem, a minha primeira retura, que foi a primeira vez que eu ouvi aquele barulho a correr e fiz ploc, ok? Que foi numa reta, numa reta final, antes da meta, num corta-mato curto, Não foi regional assim há muito curto. tempo, há uns 3 anos, Não, pai. não, foi sim, 2, sim, 3 foi anos. antes de 2 semanas antes do Lourenço nascer, se não me engano. Foi em março de 2023. E pronto, pá, lá está, tendo juízo, como tive juízo e afins, a coisa debelou-se muito rapidamente, nem nunca cheguei, já partilhei aqui, nem nunca cheguei a saber a extensão da ruptura, porque a coisa resolveu-se por si própria, obviamente com um bocadinho de epi e não sei o quê, mas lá está, em termos de ecógrafo, nunca consegui saber o tamanho da ruptura, porque a primeira vez não dava para medir, a segunda vez já não dava para medir porque já estava praticamente fechado. Mas durante um ano pelo menos, volta e meia tinha uma sensação de inflamação, volta e meia tinha uma sensação de dorido. Eu lembro perfeitamente de recomeçar a época no ano a seguir e ainda ter uma sensação de dorido na zona da rotura, que também foi nos isquios da perna direita, mas aí já era o semimembranoso, se não me engano, ou seja, o isquiotibial mais à direita, exterior. Se não me engano é o semimembranoso, agora não me lembro. E lembro perfeitamente de ter uma sensação de dorido. Isso são coisas crónicas, malta. Isso é uma coisa crónica. E é normal, ok? É normal. Eu lembro perfeitamente de ir ao Ernesto, ao GFD, depois de resolver a ruptura e dizer, pá, isto está-me a inflamar. Estou a sentir isto inflamado, estou a sentir uma sensação de ardor. Isto passado um mês ou assim, já de ter voltado a treinar. Estou a sentir uma sensação de ardor. Será que esta porcaria não está a romper outra vez? É normal. Essa zona está ainda dorida, a lesão está fresca. A inflamação é uma resposta normal do Exato, o corpo ao processo voltar a fazer esforço. se não inflamasse, aquilo ficava ali ad eterno, não é? Exato, e ele disse mesmo: eu não estou a fazer nada, não há nada aqui a fazer, isto é um processo inflamatório normal, não te preocupes, tu fizemos a ecografia, tu não voltaste a romper nada, não está nada, está inflamado, é normal, faz gelo, treina, faz reforço muscular à zona, que é o que interessa, que é o ponto mais importante, é o reforço muscular. E pronto, e já agora, malta, voltando aqui ao assunto anterior, algo que eu faria diferente. O reforço muscular, eu tenho noção que sempre o mantive mais ou menos. Algo que eu agora comecei a fazer, mobilidade. Se fosse há 10 anos atrás, eu apostava forte e feio na mobilidade, que é coisa que só aos meus valentes 35 anos é que realmente comecei a fazer. Falando aqui, agora o que eu ia, só voltando à parte inicial da conversa, eu estava a falar com a Joana, a minha mulher, que também é fisioterapeuta, no outro dia, e disse-lhe mesmo, pá, assusta-me um bocado que os meus exames têm dito da palavra crónico, ok? Lesão crónica, inflamação crónica, X crónica, e a Joana é que nos explicou, mais ou menos, obviamente, o que é que isto quer dizer. O crónico, eu disse-lhe, epá, mas o que é esta porcaria do crónico? Epá, eu fico aqui, quer dizer que eu vou ter isto para a vida, que não há salvação? E ela explicou-me, não, o crónico não é isso. O crónico é algo que é, simplesmente já estás com essa lesão há tanto tempo que o cérebro já não sabe dizer-te, já está tão habituado a ter aquela dor, que mesmo quando essa dor já não lá está, já não tens o problema, o cérebro vai dizer à mesma ao teu corpo que aquela zona ainda dói.
mesmo que a lesão já não esteja lá. E às vezes isto é o significado de lesão crónica. E às vezes é por isso, e aí se calhar estou-me a contradizer um bocado, mas às vezes é por isso. Quer dizer, não me estou a contradizer, foi exatamente o exemplo que eu acabei de dar da questão do Ernesto e da inflamação que eu tive depois das inflamações que eu tive depois da ruptura. É, ok, o corpo vai continuar a dizer que aquilo dói. Não quer dizer que vocês não possam treinar, não quer dizer que vocês não devam treinar, não quer dizer que vocês tenham que estar parados. Não tem nada a ver. É o corpo pensa realmente que aquilo ainda dói. E sim, pode ainda haver alguns resquícios, mas o corpo está a trabalhar para regenerar. E é isso que vocês têm que ter atenção. Pronto. E é isso que muitas das vezes quer dizer o crónico. Não é algo estupidamente grave. Não quer dizer que ainda tenham lá um problema gigante, mas é algo que o vosso próprio cérebro e o vosso próprio corpo ainda está a resolver. Uhum. E mais, Sim, nós. já não sei quantas TED Talks é que eu já tive nestes 2 episódios. Não, mas não, é exatamente isso. Não diria de outra maneira. Passando aqui para o próximo, se calhar estou a ler, mas whatever. Posso, já perdemos aqui Sim, o fio à o fio à meada. meada. A rotação no calçado, nos ténis. Aqui também Acho que foi diria, algo que já falámos no passado, por acaso. dando já aqui a minha chega de maneira rápida, eu diria que para alguém que começa a correr, um par de sapatos polivalentes chega e sobra. Alguém que corre aquele dia sim, dia não, é mais do que suficiente. E hoje em dia, especialmente com o preço do calçado cada vez mais alto, há um par de sapatos chega e, passando a publicidade, tem um modelo da Decathlon, da Keep Run, que eu uso, que tu usas também, são mais baratos e têm a mesma qualidade. Poupam no marketing, poupam no packaging, não é? A qualidade está lá. Tá. E bastante elevado, para ser honesto. Exatamente. Já lá Por vai outro o lado, tempo das coisas daqui para sim, não serem sendo de qualidade dúbia. nem mais. Por outro lado, para alguém como nós, que já corre todos os dias ou quase todos os dias da semana, e existe aqui uma polarização de treino já bastante elevada, aí acho que acaba por ser quase óbvio que é necessário apostar aqui em diversos modelos, não só porque e o próprio Ernesto também fala muito disso. Acaba por ser desaconselhado, mesmo que sejam treinos idênticos, usar o mesmo modelo dias seguintes para dar ali a oportunidade à própria sola de ter ali alguma recuperação. Mas os treinos específicos ou os treinos diferentes acabam por pedir modelos ligeiramente diferentes. Nós formos fazer, por exemplo, um treino a rolar a 5 km, ou se tivermos séries como tu tinhas, aquelas de 2 km, de 2000 metros a 305, faz sentido utilizar. Óbvio, não é obrigatório, não vamos aqui dizer não, Não, tinha que não. utilizar modelos diferentes, mas o estímulo que o próprio calçado promove é um estímulo diferente. E o que nós queremos aqui é, com a polarização de treinos, são ritmos diferentes, são estímulos nervosos diferentes, e faz sentido utilizar aqui modelos diferentes. Nem vamos aqui entrar na conversa do carbono, porque isto dava um episódio ou mais. Também tem aplicabilidade em diversos, especialmente em competição, mas em diversos treinos, mas aqui de maneira muito geral, acho que faz sentido em pessoal que já corre 70, 80, 100, 120, 140 km para cima, haver aqui rotação, porque senão também um par de sapatos chegava-te para um mês e tinhas que comprar logo outro. Para alguém que está agora a chegar, eu diria que é apostar no modelo um bocadinho mais polivalente, até um modelo mais confortável, e isso deverá chegar para largos meses. À partida, diria que aqui do meu ponto de vista é mais ou menos isto. Não sei se querias acrescentar alguma Pronto, coisa, então Vitor. eu posso falar sobre o outro ponto de vista, que é alguém que já leva isto um bocadinho mais a sério. Eu não estou a falar que vocês fazem 35 minutos, não estou a falar que fazem 32, não estou a dizer que fazem 37. Algo que simplesmente treina praticamente todos os dias e que já leva a corrida mais a sério. Muito rapidamente, o importante aqui, para este tipo de pessoas que já corre mais, já sabe qual é que é o tipo de treinos que deve usar em cada treino.
Mas algo que vocês devem ter em atenção é simplesmente a rotatividade entre dias de treino, ok? Imaginem que têm 2 dias de treino seguidos de corrida contínua. O melhor mesmo é não utilizarem o mesmo par de ténis. Por muito que custe ter 2 pares de ténis para rolar, ok? Só para rolar, vamos dizer que tinham uns... qual é que é aquele modelo da ASICS, Luís, que eu e tu já tivemos? Os Que Nova bastante... Blast. Os Nova Blast, vamos dizer que tem uns Nova Blast 4 ou 5 e tem os KPS 902 da Keep Run da Decathlon. Pá, usei uns num dia, outros noutros. Porquê? Porque estes ténis são muito bons, sim, mas a estrutura deles fica afetada a cada treino. Comprimida, não é? Comprimida, exatamente. E depois, para expandir novamente, aquilo não expande em 5 minutos, nem 1 hora, nem 2. Aquilo demora horas e horas a expandir novamente e a ganhar as propriedades que todos nós gostamos neste tipo de ténis, por exemplo, para rolar, não é? Que é aquele amortecimento, que convém também não ser estupidamente mole, não é? Mas aquele amortecimento para poupar o nosso corpo. Se vocês treinarem 2, 3, 4 vezes dias seguidos com isto, lá está, se vocês forem treinar 2 vezes por semana, se forem, como o exemplo do Luís, treinarem 3 vezes por semana na loucura, com vários dias de diferença, é pá, é óbvio. Sim, chega Com um par de ténis chega. Mas agora, se vão fazer 2 ou 3 treinos de corrida contínua seguidos, exatamente com o mesmo par de ténis, tenham modelos para fazer rotatividade. É chato para a nossa carteira, mas depois não é chato na conta da fisioterapia e da massagem e assim, porque lá está. Isto não foi, atenção, isto não foi algo que eu sempre tomei atenção na minha vida. Eu antigamente defendia, me chegam 3 pares de ténis ou 2 pares de ténis, um para as provas e outros para rolar, e os das provas servem para fazer séries e assim, não sei o quê. Pá, neste momento não tenho treinado, como sabem, mas tenho um armário, se calhar, com 6 ou 7 pares de ténis e às vezes, e chego ao cúmulo das vezes, então peraí, qual é que é os que eu vou usar hoje? Este já usei ontem, mas o treino de hoje já não dá. Pois, pronto. E ainda há só, para terminar mesmo, só uma cereja no topo do bolo, diferentes tipos de ténis e usarem até diferentes marcas vão promover um estímulo diferente nos músculos das vossas pernas. Portanto, no fundo, também estão a dar outro estímulo ao corpo e lá está, não estão sempre a desgastar a mesma estrutura, pronto, as mesmas estruturas musculares. Pronto. E acho que podemos ir então, sim, para a última questão. Que isto parece que guardámos esta, não foi de propósito, mas parece que guardámos esta questão como é a questão que normalmente fazemos aos nossos convidados, não é? Os próximos objetivos sim, assim. Mas pronto, a pergunta é provas-alvos nos próximos anos. Luís, a minha resposta é direta. Provas-alvos nos próximos anos. Fazer uma prova. Pronto, é só isto. Eu só quero fazer uma prova nos próximos anos. Pronto. E é isto. Luís, qual é o teu objetivo? Acho que não é preciso ser espero conseguir fazer este ano, sim. É verdade, tenho aqui um objetivo mental de, nem que seja só fazer uma São Silvestre, uma porcaria qualquer. Seria hoje sobre azul, já não me ponho um objetivo mais perto, mas final do ano consegui fazer uma prova. Não me interessa o ritmo, também. Já estou com não sei se foi a Carla Martinha ou foi a Rafaela que disse também se for para fazer 50 minutos não vale a pena ou qualquer coisa assim, sem desprimor para quem os faz. Mas desculpa lá aqui a pergunta, mas tu até estás convidado para uma das São Silvestres, não é? Estou para 2, curiosamente não te contei sobre isso, mas recebi o e-mail sobre isso não sei se foi no final da semana passada ou foi no início desta semana, que é do Campeonato das São Silvestres. Recebi o acesso à plataforma para usufruir dos dorsais para este ano já. Recebi o e-mail, foi mesmo há 2 ou 3 dias sobre isso. E o que eu fiz foi snooze dele para daqui a uns meses, para olhar para ele daqui a uns meses, que eu agora não quero pensar nisso, não. Olha, aqui do meu lado, pronto, isto acho que como já é mais ou menos
do conhecimento do domínio comum. Eu tenho andado aqui atrás das Majors. Eu acho que ainda não tinha dito aqui, mas para o ano o objetivo será Londres e depois posteriormente Tóquio. Essas são assim as duas grandes provas nos próximos anos. Além disso, e nós também já falámos aqui recentemente, aliás, no episódio que ainda não saiu, nós falámos muito brevemente disso. Aqui pensando em meias maratonas na Europa, gostava muito de fazer Valência. Era uma meia que eu gostava de fazer e a meia maratona de Londres, que também é uma prova que é a Big Half, também é uma prova deve ser das meias maratonas com mais participantes. Gostava muito de fazer isso. E depois aqui outra que por um lado vai um pouco contra os meus princípios, mas era uma coisa que eu gostava eventualmente de fazer, e nós já falámos disso, acho eu, na Disney Orlando. Eles no início de todos os anos têm ali um segmento de uma sequência de provas de quinta a domingo, que basicamente é 5 km, 10 km, meia maratona e maratona. E como eu estava aqui a dizer que vai muito contra os meus princípios, eles também têm há também uma inscrição que podes fazer todas. Eu obviamente se me inscrevesse nisso, eu não iria fazer nenhuma prova em ritmo de competição sem ser a maratona. As outras seria, digamos, se calhar sexta-feira até calhava ali bem para fazer sexta e sábado aqueles treinos que fazemos de aquecimento, e o resto seria a passear, literalmente. Mas pronto, era uma coisa que eventualmente gostava muito de fazer, que ele é uma loucura porque cabem as inscrições e no prazo ali de 1 ou 2 horas aquilo voa tudo. Mas pronto, isto aqui não é um objetivo assim competitivo. As outras seriam obviamente aqui Londres e Tóquio, principalmente, quem sabe as outras até numa perspectiva de treino direcionado. Se coubesse aqui num bloco de treinos, seriam aqui umas meias maratonas interessantes a fazer eventualmente. Valência, como sabemos, à semelhança da maratona, também é uma coisa que esgota muito, muito rapidamente, e aquela de Londres, da Big Half, também vai esgotando aliás, hoje em dia, e nós já falámos disso com outro pessoal, assim, provas de grande nome a nível europeu esgotam no instante. Estar ali ao minuto e ficar na waiting list e tal, na queue, e pronto, e é isso. E pronto, acho que é isto. Não sei se querias acrescentar alguma coisa ou se... Não, vamos seguir para as recomendações, penso eu. E apercebi-me. Não, eu sabia bem que não tinha recomendação agora para o episódio 50. Malta, eu vou deixar a minha recomendação. Divirtam-se no resto destas férias. Aproveitem para treinar. Mas com gosto. Luís, relembra-me, foi no episódio do Tricast que foi o João Sousa. Qual foi a frase que ele disse? Corrida para a alma. Corrida para a alma, exatamente. Foi uma expressão que eu e o Luís estávamos a falar correr sem relógio, manhã. Não é? Sem Exatamente. Aproveitem para fazer corridas para a alma neste verão, sem relógio, sem nada. É algo que eu tenho feito, ok? Porque eu tenho experimentado correr e tenho tido 10, 20 minutos, mesmo por indicações de fisioterapia, mas não tenho levado relógio para não estar a olhar para paces nem nada disso. E acreditem, correr por gosto é algo fantástico, e aproveitem este verão para, nem que seja, para fazer um treino assim. E muito importante, antes do Luís passar, que é para eu não me esquecer, antes do Luís passar à recomendação dele, queremos ver na caixa de comentários quais são as vossas rituais pré-prova. Os vossos rituais pré-prova. Não se esqueçam disso, malta. Não se esqueçam disso. Aqui do meu lado, e continuando na senda do último episódio, e acho que aqui também se percebe que as nossas recomendações foram assim feitas já um bocadinho à última da hora, mas por isso não deixa de ser válida também, é a volta à Espanha. Também na altura de sair este episódio deve estar já na reta final,
curioso, porque se tudo correr bem, o João Almeida deve ir lá Se não me já engano, na força à máxima data e de líder da gravação equipa. deste episódio, o João Almeida faz anos hoje, se não me Sim. engano. E à partida irá como líder de equipa, e ele foi pena o que aconteceu no Tour de France, mas aqui se chegar com força tem tudo para estar ali a lutar pelo pódio, ou quem Sem sabe dúvida. pela vitória. Por isso vamos ver. Pronto, e É isso. fecha-se mais um Malta, episódio. Pessoal, acaba-se diz. este episódio. Para nós vai em 1h40, para vocês está repartido em 2 partes. Espero que tenham gostado desta nova leva de perguntas e respostas. Obrigado a vocês por terem feito as perguntas e ajudarem a enriquecer este episódio. Malta, vemos-nos daqui a 2 semanas. Esperemos para um episódio especial que será, aí sim, o festejo do episódio do festejo dos 50 episódios deste podcast. Com 2 semanas de atraso, não é? Com 2 semanas de atraso, exatamente. Mas pronto, é assim que funcionamos aqui. Vamos lá encher o meu arena. Pessoal, um grande abraço Malta, a todos. fiquem bem. Até ao próximo Adeus. episódio. Tchau, tchau.